Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. E hoje, no quinto e último programa da série Conhecimento Matemático, desenvolvendo competências para a vida, vamos falar sobre o ensino e a aprendizagem da geometria. Para este debate, convidamos a professora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, Regina Maria Pavanello. A professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, Maria Terezinha Jesus Gaspar, e a professora dos cursos de Licenciatura em Matemática e de Pedagogia da FAGESO, a Faculdade Jesus Maria José, em Brasília, Regina da Silva Pina Neves. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe! Cada vez mais, as imagens invadem o nosso cotidiano. Paisagens, fotografias, televisão, internet. As imagens são uma representação do mundo. E como a geometria nos auxilia a reconhecer, construir e representar o espaço em que vivemos. As crianças tendem a seguir fielmente o modelo a que são expostas. E esta é uma das principais questões do ensino de geometria. Como as figuras mostradas são planas, desenhadas no quadro de giz ou nos livros, os alunos não podem manuseá-las e, portanto, não conseguem reconhecer essas mesmas figuras se elas estiverem, por exemplo, numa outra posição. Uma das coisas que nós temos percebido que nessa sociedade onde o apelo visual e o entendimento pela percepção visual é o mais necessário, nós somos obrigados a fazer com que as nossas crianças também comecem a ser educadas nesse sentido. E esse também é um dos objetivos do trabalho realizado pela professora Ana Calef no Laboratório de Ensino de Geometria da Universidade Federal Fluminense. O nosso objetivo é dar a esse professor ferramentas na forma de material concreto, didático, para que ele possa melhor administrar as falhas da sua formação. Uma das constatações da equipe do laboratório é a necessidade de rever a formação do professor que vai trabalhar com os conteúdos de geometria. E, de acordo com a nossa entrevistada, esse é um antigo desafio da educação. Até a década de 50 era só geometria dedutiva formal. Depois veio o grande intervalo da ignorância, ela foi totalmente ignorada, totalmente excluída dos programas, e nesse bojo as figuras, o entendimento das imagens, o entendimento das figuras também foi abandonado. O maior desafio que a gente encontra hoje para o professor que está em sala de aula é que a formação dele foi baseada numa geometria extremamente teórica, axiomática, formalizada, dedutiva. O professor precisa, então, mostrar ao aluno que a geometria vai além do estudo de formas e fórmulas. Mas eu acho que o professor ele tem que criar situações e perguntas geradoras que levem a sua criança a conjecturar sobre o mundo que está à volta dela, sobre as atividades matemáticas que ela vai vivenciar. E eu diria mais, o professor fazer com que essa criança adquira a curiosidade para ler o mundo. Buscar alternativas para o trabalho com geometria tem sido a missão do laboratório da UF nesses 15 anos. Uma das preocupações na elaboração dos materiais é a simplicidade na montagem. Esse material me possibilita dançar do plano para o espaço. Então, essa dança do plano para o espaço, a minha criança pode ver que existe e perceber que essa forma é uma forma espacial e que essa forma é uma forma plana. Outro exemplo são esses dois tetraedros, utilizados no trabalho com as noções básicas de volume. O polígono externo, branco, tem um volume 27 vezes maior que o interno, pintado de azul. E para explicar isso para os alunos... O que eu vou fazer? Vou encher de água esse aqui e vou jogar lá dentro. E no final, se a gente, água ou areia, no final você vai ver que vai caber 27 lá dentro. Claro, né? Quando a gente deixa cair um copo d'água, você tem um copo d'água, você deixa a água cair no chão, a água se espalha e não tem a mesma forma, mas o volume é o mesmo.
Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no programa e começar com a pergunta do programa de hoje. Que geometria pode ser significativa para a vida, professora Regina Pavanello? Bem, em primeiro lugar, ela tem que ser uma geometria que olhe para a vida que está em torno dela, né? Ela é uma geometria em que te ajude a se localizar num espaço, a perceber as formas, perceber o porquê de determinadas formas, numa determinada construção e não outras, perceber essa harmonia necessária. Quer dizer, a geometria é uma geometria que se volta para o mundo, né, e que tenta entender esse mundo que está. Se você faz um percurso no mapa, se você lê um mapa, né, então você está tentando entender o seu lugar no espaço e os trajetos possíveis de serem feitos. Então, essa geometria é uma geometria importante, principalmente se a gente está pensando nas séries iniciais. Professora Maria? Eu vejo dois aspectos com relação à geometria, tanto nas séries iniciais como nas demais séries. Uma é a geometria como sendo encontrada em todos os ambientes que a criança vive, né? Tem geometria, tem o porquê que determinadas formas são utilizadas para determinados objetos, tornando-os funcionais. E uma geometria, o trabalho com a geometria, ele permite que você desenvolva no aluno a capacidade de análise, a capacidade de crítica, na hora que você coloca o aluno diante de situações, problemas simples, em que ele vai ter que pesquisar, observar, analisar, tomar decisões, escolher caminhos, porque a geometria permite que você use vários caminhos para resolver o mesmo problema. E todo esse trabalho que você faz com a geometria permite que você venha desenvolver no aluno um conjunto de competências que são importantes para o cidadão e para a pessoa, de modo geral. Tá certo. Professora Regina Neves, a mesma questão para a senhora. Que geometria pode ser significativa para a vida? Acho que a questão já foi bem trabalhada, mas só complementando, né? A geometria, ela é uma ferramenta para ler e para entender o mundo, né? O mundo que nos cerca, esse mundo cheio de informações visuais, informações gráficas, acima de tudo. E aprender geometria é exatamente isso, é estar capacitado para estar fazendo essas leituras, né? E essas leituras que essa geração anterior, a minha geração que eu digo, que não teve esse contato com a geometria, foi impossibilitada, né? Então, acho que a gente criou aí um hiato, né? Que uma geração quase que por completo ficou sem estudar a geometria a fundo e passou a olhar o mundo de uma maneira fragmentada, passou a olhar um mundo com menos cor, né? E é justamente a geometria que te possibilita isso, né? A enxergar tudo isso que está à sua volta. Aliás, esse foi um ponto ressaltado pela professora Ana Calef no vídeo, né? Houve aí esse ato em que se ignorou a geometria num determinado período, não é isso, professora? Isso. A gente tem a primeira participação e é da Maria José, do Maranhão. Oi, Maria José. Oi, Maria José Barreto, e a pergunta é da professora Meiber, orientadora de aprendizagem do teleposto da Unidade Integrada Rosiana Sarney. Ensinar figura geométrica requer boa preparação do professor, recurso didático em sala de aula e empenho do aluno. No entanto, nem sempre isso é possível na escola pública. O que o professor deve fazer para prosseguir com o conteúdo sem prejudicar os alunos e, ao mesmo tempo, contribuir com o conhecimento geométrico? Boa noite e obrigada. Professora Regina Pavanello. Bem, eu acho que quando nós como professores, nós temos que ter uma visão bastante ampla daquilo que a gente trabalha, justamente para poder aproveitar situações. Por exemplo, quando eu estou trabalhando trajetos na geometria, em cartografia, eu estou lendo o mapa, eu estou vendo uma parte da geometria, né? Quando eu posso estar na aula de artes e estou
podendo trabalhar com coisas geométricas. A única diferença do trabalho que eu vejo é que você tem que fazer os alunos tomarem consciência, né, do que eles estão fazendo, perceber que eles estão lidando com entes geométricos. Quando eles vão confeccionar, sei lá, vão fazer um desenho, e por que você usou esse espaço e não aquele, o que sobrou do teu lugar? Vocês vão desenhar, vão mandar uma resposta a uma pergunta, vou fazer um comunicado para uma outra pessoa. Então, vamos tentar fazer isso por meio do desenho e vamos estudar nesse desenho o que você quis dizer com isso. Vamos interpretar. Essa parte de interpretação, ela é interessante, porque a geometria, no fundo, te fornece também uma outra forma de se comunicar com o mundo que não simplesmente a linguagem. Ok, o Luciano do Tocantins vai fazer a pergunta agora. Oi, Luciano. Boa noite, Bárbara. Boa noite, participantes do Salto para o Futuro. Aqui do Teleposto, da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Taipas do Tocantins. Pergunta aos componentes da mesa quais conteúdos os educadores devem concentrar sua atuação no ensino da geometria nas séries iniciais, já que os enunciados e fórmulas não são tão importantes para a aprendizagem dos alunos. Boa noite, obrigado. Professora Maria Terezinha. Que conteúdos você deve trabalhar em sala de aula? Como a geometria ela está presente em todas as áreas do conhecimento, é possível você fazer uma inter-relação com a geometria, eu sugeriria que o professor observasse dentro da sala de aula, no contexto dos seus alunos, no fazer dos alunos nas diversas áreas, quais são os conhecimentos geométricos que estão envolvidos nesse fazer. Então, por exemplo, se ele está dando uma aula de biologia e ele está trabalhando com plantas e ele leva as crianças para observar plantas, é um bom momento dele trabalhar com a questão do perpendicularismo ou do paralelismo. Se ele está fazendo um trabalho de artes, né, e que aparecem, ele precisa cobrir uma determinada folha de papel com formas de um determinado tipo, que ele trabalhe a questão das formas e que formas se prestam para resolver essa questão. Então, é possível trabalhar uma grande variedade de conteúdos geométricos, não apenas nas aulas específicas de geometria, mas no trabalho com a geografia, com a biologia ou as ciências, com a própria matemática, na hora que ele está trabalhando com frações, com decimais, com números, e que ele pode usar tanto a forma, é importante que o aluno perceba e identifique formas geométricas, é importante que ele saiba se locomover, interpretar um mapa, saber dizer para que lado ele deve ir, para a direita ou para a esquerda, observando o mapa para chegar num determinado ponto específico. Então, é o professor, é a observação do professor que leva à escolha dos conteúdos que naquele momento são pertinentes. Parece meio lugar comum dizer isso aqui, mas é por isso que é importante o trabalho por projetos, né? Isso. Porque a senhora acabou de falar aí a integração de várias áreas com a matemática, com a geometria. Então, se a escola já trabalha por esse caminho, talvez fique muito mais fácil poder desenvolver algo nesse sentido, Com né? certeza. A Mônica tem perguntas agora, não é, Mônica? O e-mail vem da equipe da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Os alunos sentem dificuldades no estudo da geometria por estarem restritos apenas a livros didáticos, figuras já desenhadas e problemas a serem resolvidos. Para superar essa dificuldade, seria preciso mais criatividade do professor. Afinal, em tudo que está à nossa volta e até mesmo em nossos movimentos, podemos ver geometria. Isso é atribuído ao extenso currículo de matemática, falta de preparo do professor ou mesmo por acharem que não é um assunto tão importante. Professora Regina Neves. Tá, a pergunta é uma pergunta bem extensa, né? Vamos tentar responder por partes aqui. Na verdade, né, eu atribuo a esse fator aí que o professor está identificando como sendo falta de preparo do professor. Eu acho que a gente tem que começar a trabalhar, a pensar nesse professor,
quem é esse professor que está hoje em sala de aula trabalhando geometria e qual é a história pessoal desse professor com relação à geometria, né? Quais foram as experiências que esse professor viveu para que a gente chegue hoje e comece a perguntar e a pedir para esse professor, olha, você tem que mudar a sua situação didática, você tem que alterar a sua prática docente e você tem que trabalhar com projetos, você tem que criar situações mais ricas. Só que esse professor, ele teve uma vivência, né, a gente pode falar entre aspas, assim, muito pobre com relação à geometria. Ele viveu uma geometria extremamente teórica, né, tanto nos cursos de formação básicas, né, depois mesmo no curso de licenciatura em matemática, e aí hoje a gente está cobrando isso dele. Então a ideia para que ele consiga criar aí essas situações criativas que ele cita no e-mail, né, que ele possa conseguir alterar, é que esse grupo de professores aí da região de Anápolis deve estar investindo na formação mesmo, na formação pessoal, investindo em cursos de especialização, investindo em cursos de mestrado, montando grupos de estudo, para que juntos eles consigam alterar a própria história com relação à geometria, viver outras situações, para que após essas vivências eles consigam criar em sala de aula situações mais ricas. Eu posso interferir? Eu acho que hoje em dia, houve um tempo em que nós não tínhamos muito material para o próprio professor. Quer dizer, aquele professor que quisesse se auto-instruir e superar suas dificuldades, ele teria mais dificuldade porque nós não tínhamos muito material destinado. Hoje em dia, nós temos muito mais material destinado a essas pessoas. Você tem revistas, livros. E é muito mais fácil, pelo menos para chegar para o professor. Não é só o livro didático. Agora, eu acho que o que a Regina colocou é importantíssimo. Não dá para a gente estudar sozinho. A gente não vai superar sozinho. O trabalho em grupo é extremamente necessário. Tá certo. A Jerusa de Goiás já aguarda. Oi, Jerusa. Boa noite a todos. Falo do Teleposto de Iporá. Parabenizamos mais uma vez vocês pela série, pois durante essa semana foi apresentadas várias possibilidades de estarmos administrando e articulando de forma mais produtiva e significativa o tempo e o currículo de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. Hoje, gostaríamos que os nossos convidados comentassem mais sobre os dois processos de medir área citados no boletim. Boa noite e obrigada. Jerusa, muito obrigada pela sua participação, que bom que vocês gostaram da série e a gente conta com vocês aí de Goiás na próxima série, tá bom? Professora Maria Terezinha. Bom, ela está falando do processo de contagem, né? Divisão em unidades e contagem, o processo de decomposição e recomposição de figuras. A geometria, se você olhar para a história da geometria, você vai perceber que os povos antigos, quando eles queriam resolver problemas de áreas, o que é que eles faziam? Eles tentavam transformar a figura numa figura de área conhecida, em geral um quadrado, né? E aí, como isso era feito? Recortando a figura e remontando a figura numa forma em que fosse possível comparar a área e calcular a área. Esse era o processo que foi usado durante muito tempo. E é um processo importante, porque faz com que a criança perceba que ela pode ter, por exemplo, figuras de formas diferentes de mesma área, sem necessariamente trabalhar com unidades de medidas. Permite que ela desenvolva conceitos relativos à área, a questão de que você, quando recorta uma figura e monta e recompõe essa figura, você não altera a área, você não aumenta nem diminui, a área permanece a mesma, e coisas desse tipo. O processo é importante também que a criança faça uma medida, né? Quanto é a área daquele terreno, qual é a área em metros quadrados de uma determinada região. Então, aí você entra no outro processo de área, que é um processo que você pode começar com uma unidade arbitrária, que é um quadradinho, né? E depois passar para unidades padrões de medidas. Mas eu considero extremamente importante, e as escolas em geral não fazem, que é o trabalho de decompor e recompor figuras
para trabalhar o conceito de área, antes de usar a unidade de medida. Eu sei que a senhora quer comentar, professora Regina, eu vou pedir só um minutinho, porque o James do Tocantins aguarda a gente já há um tempinho. Oi, James. Olá, Bárbara, Mônica, Elaine, especialistas e cursistas do Salto para o Futuro. Sou o professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto da Escola Estadual Bartolomeu Bueno da Silva, em Carmolândia, Tocantins. Gostaria que os especialistas comentassem a seguinte afirmativa da página 56 do boletim. Atividades como recorte de diferentes figuras poderiam contribuir para que o aluno construísse seu conhecimento geométrico e também o matemático de uma maneira geral. No entanto, são pouco realizados em sala de aula. Então, como mobilizar e ao mesmo tempo conscientizar nossos professores em utilizar uma metodologia que seja significativa para que o aluno se aproprie do conhecimento geométrico? Boa noite e até a próxima. Até a próxima, James. Obrigada pela participação hoje, tá bom? Professora Regina Pavanello, a senhora ia comentar exatamente o que acabava de dizer professora Maria Terezinha. A pergunta do James só veio reforçar o que já vinha sendo discutido, né? Em primeiro lugar, eu acho que se a gente não aprendeu a fazer composição e decomposição de figuras, se a gente não utilizou esse aspecto mais geométrico da coisa, fica até difícil entender como é que são calculadas as fórmulas, como é que se chega às fórmulas de área. Porque nós temos as fórmulas de área e isso é uma coisa que geralmente os professores fazem, mas fica uma coisa muito mecânica. Essas fórmulas ficam muito mais simples quando a gente faz esse processo de composição e composição de figuras, porque elas são baseadas nesse processo. Agora, quanto à questão de como que a gente faz o professor, eu acho que seria uma coisa da Regina, mas ela pode depois complementar. De fato, eu acho que se o professor não passar por esse processo, vai ser muito difícil ele fazer com os alunos aquilo que ele nunca fez. O nosso ensino de geometria sempre foi muito abstrato, sempre em cima de abstrações e nunca de manuseio de coisas, de nada. Se o professor ele não teve na sua formação inicial ou continuada um trabalho desse tipo, é muito difícil ele conseguir fazer isso como aluno. Tá certo. Bom, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes. Uma aranha que desiste de comer a abelha que está presa em sua teia. A abelha que retribui a gratidão, livrando a aranha de ser morta com uma vassourada. Estamos falando, sim, de geometria. Foi a partir dessa história que a professora Andréia Albergaria, da Escola Classe 1 do Gama, no Distrito Federal, começou o trabalho com noções de geometria numa turma de primeira série. Veja a reportagem. A aula começou com a leitura da história Amor com Amor se Paga, que conta uma troca de gentilezas entre uma aranha e uma abelha. Lá se foi a abelhinha, feliz da vida, pelo jardim. E se a abelha saiu voando pelo jardim, coube aos alunos imaginar e traçar a trajetória percorrida por ela. Cada grupo vai traçar o caminho que vocês acham que a abelha fez. Além de conferir a trajetória traçada pelos alunos, a professora tinha outros objetivos. Que eles percebessem que aquilo que eles estavam fazendo era uma trajetória, no caso, né, daquele caminho que nós fizemos com a Alain, era uma trajetória percorrida, eles imaginaram aquilo, mas que teve as suas formas, inclusive alguns fizeram um círculo e fizeram a voltinha, e é esse interesse que a gente tem, né, de fazer com que eles percebam que em todos os momentos nós estamos nos deparando com a geometria. A próxima parte da aula também tinha a ver com a história da abelha e da aranha. A professora mostrou à turma colagens que representavam figuras do livro de histórias. Então vocês vão fazer o seguinte, cada palitinho desse vai ser uma criança. E vocês vão fazer aqui no chão, igualzinho está aqui nesse papel. E logo começou a surgir no chão da sala de aula um quebra-cabeças. E as peças eram as próprias crianças. Então eles saíram das figuras e tiveram a percepção que eles também podiam criar, que eles também podem inventar formas. Os blocos lógicos foram utilizados na última parte da aula. Organizados em grupos, os alunos deviam montar objetos utilizando diferentes combinações de peças. Então,
jardim, eu e minhas 2 amigas, e brincamos. Montou um castelo e uma casa. Parecia uma brincadeira, mas durante toda a atividade os alunos precisavam desenvolver estratégias que envolviam questões de geometria. Por que você não colocou o triângulo para ser parede e o quadrado para ser telhado? Porque não dá. Por que não dá? Porque senão ia cair. E por que você acha que ia cair? Por quê? Porque em cima do triângulo é assim. E no quadrado é assim. Estratégias como essa também faziam parte do objetivo da atividade. Nos blocos lógicos, meu interesse é que eles tivessem contato com a forma, né, tridimensional, pegassem nos blocos, manuseassem e percebessem que aquelas formas sozinhas, elas podem não representar nada. Mas quando eles colocam num conjunto, eles podem criar o que eles quiserem. Para a professora Andréia, o uso do material concreto nas séries iniciais contribui para o trabalho com as noções de geometria. Fundamental para a construção da criança no raciocínio matemático, não só na geometria, mas no raciocínio lógico-matemático. Professora Regina Neves, por que uma atividade como essa é importante para a aprendizagem da geometria? A professora já falou um pouquinho ali, mas eu gostaria de ouvir a senhora também. O tipo de atividade proposta aí pela professora é uma atividade que está deixando os alunos, né, a princípio, livre, né, envoltos com material didático, materiais esses que estão dialogando, falando de geometria, propondo observações, né, de geometria, e a mediação da professora foi justamente nesse sentido, de levantar essas questões, né, de levantar essas hipóteses que esses alunos estão criando ao manusear um quadrado, ao manusear um triângulo, né, quando a menina começa a fazer, ela está questionando, ela está levantando hipóteses quanto aos vértices, né, quanto à ideia de sustentação, e ela está conjecturando, está formulando ali alguns conceitos. E esse trabalho é importante justamente por isso, porque ela incide da ideia de atividade, né? Que eu acho que é o fundamental nas aulas de geometria, é isso, é a gente sair dessa ideia desse aluno passivo, desse aluno que vai contemplar apenas um quadro, para esse aluno que vai agir, para esse aluno ativo, esse aluno que manipula, que faz pergunta, esse aluno que age, né, sobre um determinado material. A gente em nenhum momento viu a professora questionando essas respostas, né? Qual é aí esse ponto do professor, essa intervenção dele mesmo, né? Até que ponto, se você der uma negativa para uma resposta de uma criança como aquela, isso pode atrapalhar esse processo um pouquinho? Uhum. A mediação do professor nesse tipo de atividade, ela é fundamental, porque vai ser a mediação que vai fazer com que o aluno avance, né? Ele está ali manipulando o material, talvez ele está indo para uma situação, um erro conceitual, alguma coisa, né? A professora chega com a sua mediação, ela vai fazer com que ele avance. Ela vai também fazer com que ele crie a noção de que ele é capaz, né? Que é das grandes falhas do ensino da matemática, é isso, é que o nosso aluno pensa que ele é incapaz diante da aprendizagem matemática. Então, são nessas mediações que eu vou reforçar a autoestima do aluno. Tá certo. Professora Maria Terezinha, eu sei que a senhora quer comentar, me dá um minutinho, porque o Manuel do Tocantins vai fazer a pergunta dele agora. Olá, Manuel. As formas convivem com o homem desde os tempos mais remotos da humanidade e foram utilizadas por ele nas mais diferentes situações, na tecelagem, na cerâmica, na demarcação de propriedades, etc. Se estas representações geométricas foram e são tão claras na construção do dia a dia, como podemos justificar as complicações na forma de ensinar nas nossas escolas em décadas anteriores e os livros didáticos tão complicados? Aqui falou o professor coordenador do Teleposto Colégio Guilherme Dourado, da cidade de Araguaína, professor Manuel Fernandes. Boa noite, muito obrigado. Professor Manuel, muito obrigada pela sua ligação, muito obrigada pela sua pergunta, bom ouvi-lo, bom conhecê-lo. Retorne mais vezes, tá bom? A gente aguarda a sua participação sempre aqui no Salto. Professora Maria Terezinha, por favor, fique à vontade também para comentar. Eu vou aproveitar a pergunta pergunta dele, porque faz uma ligação com a pergunta anterior. Com relação respondendo a ele inicialmente,
eu vejo um motivo, né, para essa complicação, como ele chama, é a ênfase numa matemática, numa geometria abstrata, teórica, com demonstrações e quando são feitas demonstrações, de forma prematura, né? Então, o aluno vai chegar num determinado nível de desenvolvimento do pensamento geométrico que você vai trabalhar as demonstrações, que você vai trabalhar as proposições, mas é importante que ele passe por todo um processo de experimentação, de descoberta, de investigação, para que ele chegue ao nível de análise que o raciocínio dedutivo lógico exige. E, complementando a pergunta da professora que fez a pergunta anterior, né, e tanto a história, né, que ela contou, existem vários livros na literatura infantil que você pode usar para poder trabalhar conhecimentos geométricos. A história do vídeo. Em relação ao vídeo, né? Em relação ao vídeo. E o que está acontecendo com as crianças ali? Elas investigaram, elas questionaram, elas argumentaram na hora que a menina diz que não pode colocar o quadrado sobre o triângulo porque vai cair, né? O argumento dela, porque tem a ponta, ela está percebendo semelhanças e diferenças entre as diversas formas geométricas. Então, você pode, a partir de uma história, a partir de um artesanato, o artesanato indígena, as formas geométricas têm significados culturais muito interessantes, que estão nas lendas. Traga a lenda para a sala de aula, discuta com a criança e trabalhe as formas desse jeito. Então, você tem um desenvolvimento de conhecimento geométrico bem mais gratificante e significativo para a criança. Ok, a Priscila do Rio de Janeiro vai fazer a pergunta agora. Oi, Priscila. Oi, boa noite a todos. Eu sou uma das orientadoras do Teleposto de Queimados e a nossa pergunta é a seguinte: o que poderia ser feito para mudar a prática das escolas que deixam o ensino da geometria para o último bimestre? Obrigada. Professora Regina Pavanello, fique à vontade. Eu acho que, em primeiro lugar, o professor ele tem que se sentir à vontade com a geometria, né? Se ele não se sentir à vontade com a geometria, ele não vai conseguir abordar, ele vai deixar realmente para o final do ano letivo, ou fazer como alguns professores que eu sei que o livro não apresenta a geometria no final do último capítulo final, mas ele vai pulando a geometria porque ele se sente incapacitado de fazer essa abordagem de um conhecimento que ele não tem. Então, eu acredito que a primeira coisa que ele tem que fazer é ele ser um aprendiz da geometria, ele começar a observar. A partir daquilo que ele já sabe, a partir do que os livros didáticos apresentam, ele começar a observar e começar a perceber as suas próprias deficiências, que são, no fundo, as dificuldades que vão surgir para os alunos. Quer dizer, as dificuldades que ele próprio tem, são as dificuldades que os alunos vão ter. Se ele começar a se observar e a refletir sobre essas dificuldades e procurar estudar, e eu volto a dizer que esse estudo não pode ser solitário, os professores têm que se agrupar em grupos de estudo e têm que procurar um ajudar o outro, né? É um trabalho solidário, né? Ele vai conseguir se sentir à vontade para mudar a sua prática, caso contrário ele não vai conseguir. Ok, a gente volta com a Mônica, que tem outras perguntas. A Caterine Nascimento quer saber por que os professores têm tanta dificuldade em trabalhar com materiais concretos para tornar o ensino da geometria prazeroso e de fácil compreensão dos alunos. Professora Regina Neves, a gente vê que as perguntas vão encaminhando aí para as dificuldades do professor, né, do trabalho do professor. E diante dessas perguntas a gente observa assim que o velho problema, né? A formação do professor, ele não vivenciar essas experiências está sendo, assim, fundamental para que ele não consiga inovar essa prática dele. Então, ele não consegue fazer diferente, ele não consegue estabelecer novas práticas em sala de aula, justamente por não ter vivenciado isso, né? E aí, acho que, novamente, a gente vai estar falando isso aqui. Eu acho que o professor, ele está convidado a se organizar, convidado a estudar,
Eu acho que nós precisamos estudar e estudar sempre, para que a gente possa o tempo todo estar pensando quais as situações que eu posso estar propondo em sala de aula para o meu aluno, né? E aí entra a questão do recurso, né? Que até teve uma pergunta aí anterior. E a gente pode pensar em recursos muito simples, em coisas assim de baixo custo, um papel, uma sucata, uma dobradura. Aí a escola que já tem possibilidade, os blocos lógicos, né? Então, assim, uma gama de materiais já com baixo custo para que o professor possa estar usando. Mas para ele usar, ele precisa vivenciar isso e reformular os seus próprios conceitos. E perceber que o material é importante nessa ressignificação. Ok. Maerlene, do Tocantins. Olá, Maerlene. Olá, sou Maerlene, falo do teleposto do Colégio Pedro Teixeira, Nova Rosalândia, Tocantins. O questionamento do professor Pereira. Bom, no processo de formação da criança, se percebe que o primeiro contato que ela tem com o mundo de forma investigativa é com a visão, onde a mesma passa a perceber as formas. Pergunto, que hipótese se pode levantar sobre uma aprendizagem significativa de mundo, ficando o conteúdo de geometria em segundo plano em sala de aula? Boa noite e obrigada. Professora Maria Terezinha. Não deve ficar em segundo plano o ensino da geometria. Nem precisa ficar em segundo plano. Eu volto àquela questão que eu coloquei. Na hora que você está trabalhando aritmética, na hora que você está trabalhando álgebra, na hora que você está trabalhando com artes, na hora que você está trabalhando com ciências, com língua portuguesa, trabalhe com geometria, né? Na hora que você está brincando com as crianças, faça perguntas do tipo, por que uma porta você só precisa de 2 dobradiças para segurá-la e ela gira? O que tem de geometria nisso aí? Na hora que você fecha a porta, você coloca mais um ponto, que a fechadura, ela não gira mais. Então, esse tipo de questionamento, que é um material que está ali, é visual, e que você pode perguntar, por que nós sempre cobrimos o chão com determinadas formas e não cobrimos com outras? Né? Fazer com que a criança investigue aquilo ali. Você não precisa deixar a geometria para o final do bimestre, para o último bimestre, e você vai estar trabalhando a geometria durante todo o período escolar. Vocês brincavam antes do programa começar, a gente conversava um pouco de que vocês são extremamente apaixonadas pela geometria. E você dizia que o professor, a educação, precisa ficar em paz com a geometria. O que é preciso para que os professores se casem com a geometria? Que esse namoro passe por essa paixão e haja esse casamento. O que você acha que está faltando? Eu acho que o professor ele se sente inseguro em relação ao conhecimento geométrico. É importante que ele discuta com outros professores, né? A formação continuada aí é importantíssima. E é importante também que ele seja um observador, né? A pergunta é, o que tem de geometria nesse fazer? O que tem de geometria nesse objeto? Por que esse objeto tem essa forma? Poderia ter uma outra forma? O que torna esse objeto funcional ou não? Várias respostas vão ser dadas. E se alia ao aluno. O aluno também tem respostas, aprenda com ele, ele vai explicar também por que determinadas coisas funcionam de determinado jeito. Tá certo. A Mônica tem mais perguntas, não é, Mônica? O professor Marcos, do teleposto Sesc Casa Amarela, diz que a geometria é parte da matemática que visa desenvolver o raciocínio dos alunos no intuito de compreender as formas geométricas associadas à reta, ângulo, figuras e formas representativas, aparentemente nas séries iniciais. Como destravar esse conceito representativo de geometria na cabeça dos alunos e levar para o seu convívio social e mostrar que tudo o que vemos são formas geométricas concretas? Professora Regina Pavanello. Bem, a gente tem dado várias dicas nesse sentido, né? O que talvez a gente tenha que mudar o nosso olhar, não tornar o nosso olhar, modificar, não tomar como habitual, tudo que é habitual, a gente tem que procurar
questionar por quê? Vamos procurar os porquês das coisas, né? Por que esta forma e não outra? Que semelhança tem essa forma com aquela outra? Então, se a gente começar a se questionar, né, eu acredito que a gente começa a procurar respostas. Né? Porque se a gente não tiver perguntas, a gente não tem respostas. E a gente vai, nessa procura de respostas, eu vou fazendo eu vou conseguindo construir o meu conhecimento e, portanto, eu consigo pensar no aluno e tentar verificar como é que ele pode chegar a esse conhecimento também. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente o que eu reclamava com vocês um pouco antes do programa, né? Que eu achava difícil a matemática de modo geral e a geometria, porque não me era possível argumentar. Eu não podia argumentar, é isso E é logo na geometria que é onde você pode argumentar, porque você tem maior possibilidade, há vários caminhos de resolver uma mesma situação, você tem essa possibilidade de criar, de formar novas formas geométricas a partir daquelas dadas. É uma questão da gente aproveitar o que já existe. Hoje, mas é uma questão de olhar. A proposta hoje é completamente ao contrário do que foi. É justamente deixar que as crianças argumentem, né? Sim. A Rosiméria aqui do Rio de Janeiro aguarda. Oi, Rosiméria. Boa noite. Eu sou orientadora supervisora do Teleposto Polo de Maricá. Entre as considerações tecidas no texto, que geometria pode ser significativa para a vida, chamou-nos a atenção a observação de que não é qualquer tratamento dos conteúdos que proporciona aos alunos a possibilidade de construir significativamente os conceitos matemáticos. Gostaríamos que os especialistas pontuassem alguns aspectos essenciais a uma prática pedagógica que, além do simples trabalho com o concreto, dá a ideia simples de que basta partir do cotidiano dos alunos e enriquecer a aula, como muitas vezes é ensinado no curso normal. Obrigada. Rosiméria, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, você, todo o pessoal de Maricá, que sempre participam aqui do programa, tá bom? Professora Regina Pavanello, ela faz uma referência ao seu texto, né? Fique à vontade. Se você lê o texto que acompanha o programa, você verificou que existe uma atividade que eu coloco para as crianças, que era a tentativa que elas conta uma história para as crianças e que ela teria que montar um quarto, né, de um bebê sob determinadas condições, né, e havia um material. Mas não fica nesse momento. Veja que a minha atividade não para aí. Apesar de ser contextualizado, é uma questão do cotidiano, todos nós tivemos, às vezes, uma necessidade de arrumar de uma determinada forma os móveis numa sala ou num quarto. Só que a questão posta em seguida, que ela precisaria comunicar a sua solução para o outro, ela coloca aspectos de representação, né? Não basta falar. E se ela for explicar em palavras, talvez a outra pessoa não seja capaz de reproduzir na prática aquilo que ela está recomendando, a criança está recomendando. Então, você tem que comunicar. E a hora que você vai comunicar através de uma representação, né, você é obrigada a entender a representação. Você tem que negociar o significado. Então, você está mudando de um significado oral para um significado visual e geométrico. Então, são pequenas situações, não são grandes problemas. Colocar sempre o questionamento naquilo que está se fazendo e tentar verificar se o outro entende aquilo que eu apresentei. Quer dizer, não adianta só eu fazer a minha mensagem. É preciso que você entenda a minha mensagem e nos ponhamos de acordo. A senhora fala nesse texto, nessa atividade, inclusive, que as crianças tiveram um pouco de dificuldade de ver numa planta baixa, né? Por que a senhora acha que isso aconteceu? Bom, eu acredito que, geralmente, essa planta baixa, ela é apresentada desse jeito para as crianças. As crianças raramente têm a oportunidade de fazer ela a sua representação. Nem que seja errada do ponto de vista matemático, mas é o caminho que ela tem que percorrer para chegar até onde nós queremos. Isso é importante? Deixar que ela faça errado, mesmo errado? Sim. Eu acho que é importante você fazer uma primeira representação e aquilo sendo aprimorado.
A gente não tem resposta direta. Nós vamos aprimorando as respostas que nós vamos tendo. Tá certo. Hora de fazer uma pausa e depois do intervalo, nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o encontro de hoje. Até já. Você está acompanhando o 5º programa da série Conhecimento Matemático Desenvolvendo Competências para a Vida. E a partir de agora, nossas convidadas destacam os principais pontos do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Regina Neves. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que debatemos hoje aqui? Então, como considerações finais, inicialmente eu quero estar reiterando o meu convite para que todos os professores de matemática estudem, se organizem em grupos, possam estar discutindo todas essas questões que foram colocadas aqui. E que diversifique suas aulas de geometria, né? Pensar em criar diversificadas e ricas situações de aprendizagem. E aí, às vezes, a gente pensa, mas eu não vou ter condição, a escola não tem recurso, mas começa a investir em recursos economicamente baratos, em papel, em sucata, em utilizar o próprio corpo, a própria sala de aula, a ideia de descrever percursos, de percorrer, a ideia de diversificar mesmo, né? E aí, com isso, você vai estar dando oportunidade para o seu aluno de observar, de descrever. E aí, nessa situação, ouça o seu aluno, né? Observe o que ele tem a te dizer, observe como ele está representando tudo aquilo que você está falando, quais são as hipóteses que ele está criando em relação à geometria, para que você possa modificar a sua mediação e alterar até os recursos didáticos que você está utilizando. É mais ou menos nesse sentido. A gente ainda tem um tempinho muito curto. A gente costuma dizer matemática, dá arrepio, né? Vou perguntar o contrário. Por que da sua paixão pela geometria? A minha paixão pela geometria, eu acho que ela vem aí quase que na contramão, né? Que eu tinha tudo para não gostar de geometria, né? Visto que eu sou fruto daquele tempo histórico que a professora Ana Calef destacou no texto, né? De uma geometria extremamente formal, de uma geometria extremamente abstrata. Então, eu tinha tudo para não gostar. Mas foi justamente por ter essa vivência tão negativa com a geometria que eu quis e eu busquei, né, novos meios. E hoje eu tenho essa certeza de que há possibilidade. Obrigada, professora Regina. Professora Maria Terezinha, seus destaques. Bom, eu queria retomar a questão dos professores fazerem as pazes com a geometria, que é importante que eles façam as pazes com a geometria, porque aí os alunos dele não vão ter problemas e futuramente não vão precisar fazer as pazes com a geometria. Segundo, eu queria chamar a atenção da questão da observação. Quer dizer, para isso é importante que o professor observe. É importante que ele acredite que ele não vai definir o triângulo e procurar o triângulo no contexto. Ele vai trazer o triângulo no contexto e aí chegar à forma matemática e à definição de triângulo. É um movimento contrário. Talvez as crianças tenham dificuldade porque elas veem a forma abstratamente e depois procuram essa forma no contexto. Se fizer o trabalho ao contrário, talvez as crianças trabalhem com a questão da simetria, né? Usem a ideia de simetria, façam com que as crianças percebam que tem simetria nas coisas e que algumas coisas precisam da simetria para que sejam funcionais. E que o professor se alie ao aluno nesse processo de descobrir, coloque a questão, veja como as crianças respondem e procure suas próprias respostas. Ele vai aprender geometria junto com o aluno. E a formação continuada. A história da geometria traz muitas informações. Como as culturas, quais eram os problemas que as culturas, geométricos que as culturas tiveram, né? E como é que eles resolveram esses problemas. Ele vai encontrar respostas muito interessantes. Obrigada, professora Maria Terezinha. Professora Regina Pavanello, seus destaques. Bem, a gente falou tanto de material, né? Material pedagógico e tudo mais, e eu queria levantar uma questão que eu acho que é muito importante. Muita gente usa o material em sala de aula como se a geometria estivesse no material. E eu gostaria de chamar a atenção que a geometria não está no material, né? A geometria está nas questões que a gente coloca para o material. A geometria está naquela questão que o professor faz para o aluno e que o aluno vai ter que pensar de uma forma geométrica para poder responder, né?
ela vai estar também, quer dizer, na questão que eu levanto a partir da atividade da criança, quer dizer, quando a criança manuseia, monta coisa, constrói, e ela tem que tomar consciência da ação que ela está praticando, daquilo que ela está construindo. É ali que reside vamos dizer assim, a vantagem do material sobre uma aula expositiva, por exemplo, né? Mas se não houver esta reflexão, essa pergunta, é o que aquela professora perguntou, né? De que jeito que, né, qualquer forma de dar geometria que a gente aprende? Não aprende mesmo. Se eu simplesmente der o material na mão do aluno, ele vai conseguir perceber algumas coisas? Vai. Só que nem sempre ele vai tomar consciência daquilo que ele está percebendo. Portanto, ele não está construindo o conhecimento dele. Então, essa questão do material enquanto, vamos dizer assim, suporte do pensamento. Ok, bom, a série Conhecimento Matemático, Desenvolvendo Competências para a Vida, termina aqui. Esperamos que você tenha gostado, a sua participação foi fundamental. Eu quero agradecer as presenças da Regina Maria Pavanello, professora da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Da Maria Terezinha Jesus Gaspar, professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. E da Regina Silva Pina Neves, professora dos cursos de Licenciatura em Matemática e de Pedagogia da FAGESO, a Faculdade Jesus Maria José, em Brasília. Professor, você pode mandar para a nossa produção relatos de experiências bem-sucedidas da sua escola. Basta acessar a nossa página na internet www.redebrasil.tv.br/salto. Ou, se preferir, pode enviar para a nossa caixa postal. Anote o endereço: 50050, CEP 20 062-970. Até a próxima série.